tardes, muito boa tarde buenas noches, ou boa noite en los lugares donde nos ya es de lugares noche. onde já é de noite. Hoy viernes Hoje, sexta-feira, 14 de abril 14 de abril desse ano 2023. de 2023, Un saludo muy especial al uma misionero saudação Miguel muito Bermúdez especial ao Marín, missionário Miguel Bermude Marim, allá donde se encuentra, ali onde ele a se todos encontra, e los também que nos están viendo a través todos del os que estão nos satélite vendo Amazonas, através do satélite Amazonas ou da internet en los diferentes nos diferentes países. Hoy el tema que tenemos O tema que nós teremos hoje es el misterio é o mistério de la nueva da creación, nova criação que fue predicado el 31 e foi de pregado dia 31 de agosto de 1997 Villahermosa, em Villahermosa, México. usó la escritura de E ele usou a Gálatas, escritura de Gálatas, capítulo 6, capítulo 6, del 14 al 15, do 14 ao 15, y leemos en el libro de los e Hechos, vamos ler no livro dos Atos, en el capítulo 10, no capítulo 10, verso 37, versículo 37, dice: e diz: Vosotros sabéis lo que se Vós divulgou por conheceis toda a Judea, palavra que se divulgou por toda a comenzando Judéia, desde Galileia, tendo começado desde a Galiléia, que depois do predicou, batismo que João pregou, como Deus como ungiu Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, e como este anduvo haciendo bienes e com sanando poder o a qual todos andou os por toda oprimidos parte, fazendo por bem diablo, e curando a porque todos Deus os oprimidos do estava diabo, com porque Deus era com Ele ele. escreveu allí, E ele escreveu ali, ungido, porque Deus porque Deus lo había ungido, tinha ungido ele, como dice en San Lucas, como diz em São Lucas, en el capítulo 4, no capítulo 4, verso 16 dice: y vino a Nazaret, donde se versículo había criado, 16 diz: E y veio de halló de Nazaré, reposo onde entró tinha en la sido. sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló Indo el para lugar Nazaré, donde onde está fora escrito: criado, entrou no "El sábado na Espíritu del sinagoga, Señor segundo o está seu sobre mí, costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro do lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Vê, ele foi ungido para evangelizar os pobres, e enviou-me a proclamar liberdade aos cativos e restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, al ministro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E no versículo 38 dos Atos diz: Como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder a Jesus de Nazaré. Aí onde escreve ungido. Podem se sentar, por favor. Nos dice en el mensaje que él predicó, Nos diz na mensagem que ele pregou, o irmão Branham pregou, que se encontra no livro de citações, na página 17 da mensagem. Esse é o parágrafo 128. Que ele pregou, que intitulou Hebreus capítulo 1, diz, parágrafo 128. Você pode imaginar, antes mesmo que houvesse uma terra, antes que houvesse uma luz, antes que houvesse uma estrela, antes que houvesse alguma coisa, há uma grande fonte que sai através do Espírito, e dessa fonte veio o mais puro amor, porque não havia nada para sair de lá, a não ser o amor. Agora nós, o que nós chamamos de amor hoje é amor pervertido. Mas assim como tomamos uma essência, um pouquinho de amor entre nós, ele muda toda a nossa opinião. Então,
Fora dali vem outro fluxo dessa fonte principal, o diamante, e foi chamado de justiça, absolutamente justo. Agora, quando estas grandes luzes se apagaram, ou grandes raios de espírito, amor, paz, isso era tudo o que havia. Ali não havia sofrimento, não havia nenhum reticências, nenhum ódio ou qualquer malícia. E ele escreve ali o Logos. E em cima escreve o Filho de Deus, a coluna de fogo. E também uma pirâmide escreve dentro amor. E também escreve ali diamante. Diz, não poderia vir desta fonte. Isso era Jeová. Esse era Jeová, Deus. E agora, como todos os teólogos o chamam, uma teofania saiu dali. E escreve Logos. Isso foi o que ele escreveu ali, que foi chamado espiritualmente de o verbo que saiu de Deus. É difícil para explicar, mas foi uma parte de Deus. E escreve, a teofania é igual o verbo, é igual o Logos, é igual a palavra. Agora, aqui está o que aconteceu. Oh, com licença, reticências, eu simplesmente entro nisso, reticências. Isso me leva exatamente onde eu amo. Vê o verbo. E esta grande fonte do Espírito que não teve começo nem fim, este grande Espírito começou a se formar na criação. E a palavra que saiu dele foi o Filho de Deus. Era a única forma visível que o Espírito tinha. E era uma teofania, que significa um corpo. E o corpo era como um homem. Moisés viu quando ele passou reticências pela rocha. E ele olhou para ele e disse, parecia como as costas de um homem. E escreve costas. É o mesmo tipo de corpo que recebemos quando morremos aqui. Se este tabernáculo terrestre desmoronar, já temos um esperando. E escreve em cima, Moisés viu a teofania de Jesus. O corpo teofânico é igual o verbo, a palavra. O verbo é igual o Filho de Deus. Agora continua dizendo aqui, nesta mensagem que nós vamos ler um extrato aqui da mensagem, o ensinamento do verdadeiro mestre, pregado 11 de julho de 1993, em Santa Fé de Bogotá, Colômbia, diz, vejam, nós seremos jovenzinhos na aparência de 18 a 21 anos e passarão centenas e milhares, milhões de anos e ainda estaremos representando de 18 a 21 anos. Agora, Adão perdeu esta bênção. Quando Deus criou Adão e depois formou a Eva do seu lado, o que foi que Deus fez? O que Deus criou? Deus não criou um bebê, um menininho recém-nascido. O que Deus criou foi um corpo jovem que representava de 18 a 20 anos de idade. E quando Deus fez a Eva, Adão a viu e disse, essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. E a chamou varoa. Deus formou do seu lado, de uma parte dele, um corpo de uma jovenzinha de 18 a 21 anos e colocou nela o espírito feminino que estava em Adão. E ficaram separados os dois espíritos, o espírito masculino e o espírito feminino. Agora vejam na página 143 deste livro de citações, nos diz aí, o nosso irmão Branham, na mensagem de divórcio e casamento, no parágrafo 1279, diz, ele foi um salvador, então tem que haver algo perdido. Como será? Se ele toma algo e o perde somente para assim salvá-lo, então isso não seria justiça para o seu juízo. Ele não poderia enviar o homem ao inferno e ser justo. Ele é manso, bondoso, verdadeiro, honesto e é um grande juiz. Vem? Caso contrário, ele estaria trabalhando contra si mesmo. Por isso, ele tinha que pôr o homem livre, em livre-arbítrio, para que, sabemos isso, e escreve livre-arbítrio, para que assim ele pudesse reticências, sabendo que cairia.
E o homem sendo criado à própria imagem, e escreve imagem de Deus, teofania, sexta dimensão. Como poderia cair? Agora estão vendo a luz do dia? Então, ele teve que fazer um coproduto, algo fora da criação original. E escreve livre-arbítrio. A mulher é igual um coproduto. Vocês estão entendendo agora? Sim. Então, chegando lá. Então, isso é o que caiu. Ele o fez sabendo que cairia. E foi posto nas mãos de Satanás como um vaso de desonra. Onde está a honra outorgada hoje? Pensem nisso. Notem, toda a natureza corre em continuidade. Se ele houvesse feito a mulher na própria criação original, não haveria tido pecado, porque ela não poderia tê-lo feito. Ela não podia tê-lo feito. Ela é uma perversão da criação original. E escreve, Adão é igual à imagem de Deus. O que é? Foi a criação original. Assim é todo pecado. Uma perversão da verdade original. E embaixo ele escreve ali, Adão tinha dois espíritos, masculino e feminino. E embaixo também escreve, Deus tem dois espíritos e estavam em Jesus. O que é uma mentira? É a verdade pervertida. O que é um adultério? Acontece ali onde eu li. Que tinham ficado separados esses dois espíritos que estavam em Adão. Tinham ficado separados. Quando do lado de Adão, formou uma companheira. Ou seja, formou uma companheira a Adão do lado de Adão, ou seja, dessa criação original, tirou a Eva. E Cristo, na cruz do Calvário, ali do lado dele, saiu a igreja, o qual no dia de Pentecostes, foi ali essa parte feminina de Jesus colocada na igreja. O que é mentira? É uma verdade pervertida. O que é um adultério? É o ato correto pervertido. Assim, aí está a criatura pervertida. Aí está o assunto completo pervertido. E o assunto completo é soletrado, pecado. Aí mesmo. Por isso é que a pergunta é tão importante. Ela é formada simplesmente de um pedacinho do homem para depois enganá-lo. Deus a fez. Aqui mesmo, eu tenho provado. Para isso foi que ela foi feita. Uma mulher imoral é a coisa mais baixa em que se pode pensar na terra. Por meio da sua beleza e seu controle do sexo e a sua figura, a qual lhe foi dada por Satanás, o coproduto que Satanás produziu. E ele escreve, Eva foi desenhada por Satanás. A figura foi dada, o desenho foi dado por Satanás. Ela é enviada para enganar os filhos de Deus e ela pode mandar mais deles ao inferno do que qualquer outro instrumento que Satanás tenha. O nosso mundo podre de adoração à mulher. Eu sei que não querem crer nisso, porém cantam um hino durante o dia e depois andam atrás de mulheres a noite toda, vem? Muito bem. Quando a vista de Deus, da palavra, ela é a mais baixa de todos os animais que Deus pôs na terra. Vigiem, aí está o porquê Deus a proíbe ensinar sua palavra. Por isso que Deus não permite ensinar e não lhe permite fazer nada na igreja, exceto sentar-se calada com o rosto velado. E Deus fez a mulher para o homem e não o homem para ela. Vocês sabiam disso? Que a mulher foi feita para o homem e não o homem para a mulher? Quantos sabem disso? A Bíblia ensina. Muito bem.
A ela foi dado lugar no homem de igualdade sobre toda a criação antes da queda. Porém, depois da queda, ele foi seu governante. Porém, depois da queda, ele foi o seu governante. Ela deve se manter em silêncio em todo o assunto. Agora, lembrem, aqui ele está falando das mulheres que são dessa classe, não das mulheres as que em algumas ocasiões chamava as damas da igreja e pertencentes à igreja, de cada era e cada dispensação, senão que aí ele está se referindo a essas que são instrumentos do inimigo. Ele dizia, diz, uma mulher imoral. E em outros extratos, ele faz esse esclarecimento. Não vocês, damas aqui presentes. Aí ele fala as que estão nesta condição. Agora vejam o que continua dizendo aqui o nosso irmão William Soto. Diz, e ficaram separados os dois espíritos, o espírito masculino e o espírito feminino. Por essa razão, o homem sempre tem que permanecer masculino e a mulher sempre tem que permanecer feminina. Se manter na posição que lhe corresponde, sem tomar as características do homem e o homem sem tomar as características femininas da mulher. Cada um deve se manter na posição na qual Deus o colocou, porque se sai desta posição, então se perverte a imagem divina que Deus deu ao ser humano e perdem as bênçãos divinas. Vejam, se pervertem, diz ali, então se perverte a imagem divina de Deus. Vejam na mensagem. E, consequentemente, aí ele diz, e perdem as bênçãos divinas. Na mensagem, a semente não herda com a palha. Nos diz na página 18, diz, agora é o tempo da semente ou o tempo da noiva. As cascas estão mortas, se secaram as cascas. O tempo da palavra virgem, sem tocar, é uma virgem. Lembre, um tempo de palavra virgem. Se você o põe em mãos de uma denominação, certamente que não será virgem. Quando você chegue a ele, já será manuseado por homens. Mas a igreja de Deus não é tocada por denominação, aleluia. É uma palavra de Deus de nascimento virginal feita manifesta. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia. Quão maravilhoso. Eu amo, eu creio nele. Eu sei que é a verdade. Não será tocada. Não haverá manejo de mãos no nascimento virginal da noiva. E desenhe uma pedra angular. Não, Senhor. Ela é ordenada por Deus para sair de tal. Não toqueis em coisas imundas. Vieram a ser abutres. Me fez lembrar, enquanto vinha de Fênix no outro dia, vindo a Tucson da reunião, o Espírito de Deus me chamou a atenção a algo, enquanto a minha esposa e eu falávamos, e as crianças estavam dormindo na parte de trás do carro, estava se fazendo tarde, e me chamou a atenção até e eu observei aquele halcão por um tempo e estudei. Ele é o mesmíssimo tipo da igreja hoje. E ele escreve halcão e aqui também escreve. E escreve tipo da igreja denominacional pentecostal. E desenha as eras abaixo nada mais, e a sétima era e uma seta até a sétima era. Ha perdido su identificación de su creación original. Eso es exactamente correcto.
Uma vez ele era similar a uma águia, um falcão, o seu irmão maior. Um falcão o era, mas agora ele não voa nos céus, mas para caçar o seu maná celestial, senão que ele se fica voando, ele já não voa nos céus. Ele salta no terreno como um abutre em um poste de telefone, saltando, caçando os coelhos mortos. O falcão não foi feito para fazer isso, não. Ele foi feito para ser similar à águia. Ele devia tomar o lugar nos céus, mas, no lugar disso, se volta. Ele já não voa no desconhecido, no azul. Não, Senhor. Está dependendo de sua forma moderna de adoção, de educação e teologia de alguma denominação fabricado por homem. Vejam, ele disse, dependendo em sua forma moderna de adoção, de educação e teologia de alguma denominação feito por homem, buscando por montes de coelhos mortos, coisas podres, que alguma outra coisa, isso é correto, reticências, saltando sobre o terreno. Isso é correto, um falcão. Veja o que diz. Veja o que diz isso. A águia não mudou absolutamente nada. Ele permanece sendo uma águia. E ele escreve a águia e o falcão. Ele não navega nos céus, o falcão já não faz. Para capturar o seu maná fresco ali em cima, ele depende do que pode achar já morto. Um falcão, não reticências. Um poste de cerca para chegar no terreno. Mas vigie um velho falcão hoje. Vai pela rua, pela estrada, você vê os cabos de telefone cheios de falcões, vendo se podem achar algo morto, algo podre. Ele chegou a tal condição que não tem asas suficientes para voar. Ele é reticências. A primeira coisa que você vê é na terra, no solo, porque ele já não usa mais a sua fortaleza que Deus lhe deu. A sua identificação especial era navegar nos céus e vigiar, olhar para baixo, mas agora ele vai ao solo e nem sequer pode olhar para cima. E coloca a sétima era e pode olhar para cima. Ele tem somente coelhos mortos para ver o que pode encontrar na estrada, na rua. E ele escreve, o falcão come coelhos mortos. Alguma siriguela, algo que tenha atropelado. Ele não é uma águia, mas ele é algo parecido com a igreja, dependendo do seu alimento para a educação e os demais. E está morta, que morreu pentecostais e passou reticências, olhando para trás por um credo de feitura de homem, em lugar de voar nos céus da palavra. E escreve os céus da palavra, onde todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Ele tomou os hábitos de um abutre, aquelas coisas mortas foram deixadas para os abutres. O mundo, a educação e o resto foi deixado para o mundo, não para a igreja. Ele é tremendo que ele não pode ascender aos céus, porque todas as coisas são possíveis para os que creem. Ele se sente e diz, bom, doutor fulano disse certa reticências, a minha denominação não crê desse jeito. Ó, falcão pervertido, temeroso de romper nas promessas de Deus. E ele escreve ali, o céu da palavra, nós já tínhamos lido isso, diz, você diz, bom, os dias dos milagres já passaram, você tem medo de tomar suas asas e voar mais além, e você veio para uma reunião de oração, você tem chegado ao lugar que teme estar mais de 10 minutos no altar, saltando como um abutre, comendo
coisa morta no solo, Sí, Señor. carniça morta no solo. Sim, Senhor. Ela está ali para saltar como um abutre e come alimento de abutre. Eso es lo que es. É o que é. Eso es correcto. Isso é correto. Até que começou a soar como um abutre. Eu estou na página 20, 18, 19, eu vou a 20 agora. Actúa como un Até age como um abutre. Já não é um falcão em nada. É mais abutre que falcão. Um falcão no sentar. pode voar e não se sentar em um poste de telefone e ficar vigiando por um coelho morto e depois descer no terreno e saltar como um abutre, vê? Isso é mais ou menos a forma que a igreja tem hoje. Qual é o uso de subir em cima e navegar ao redor quando eu posso conseguir coelhos aqui? Pero ellos, Mas eles estão mortos, estão podres, estão contaminados. Em uma ocasião estavam bons. O mesmo da doutrina dos luteranos, wesleyanos e pentecostais. Por que vocês comem como abutres? un maná fresco Houve um maná fresco que caía a cada noite dos céus para os filhos de Israel enquanto viajavam. Qualquer coisa que se guardava se contaminava. Acostumávamos dizer no campo, gusarapos. tem Demasiado de esos gusarapos en nuestra experiencia. Tem sapos, há diversos sapos nas nossas religiões, dependendo do que alguém disse. O que alguém disse. E a promessa é para alguma outra era. Y dibuja una E desenha uma pirâmide y las edades. e as eras. Vean, Vejam, dependendo do que alguém disse, quando isso é la promesa a promessa nueva edad. para uma nova era, uma nova dispensação. Ahora sigue diciendo Agora continua dizendo aqui, y por esa línea e por essa linha nós podemos abrir otra línea de abrir uma linha de escrituras, mas vamos continuar aqui, diz, la cabeza de o homem é a cabeça de toda a criação. toda causa. Por esta razão, quando Deus veio em forma humana, não veio como um animal, e tampouco veio como uma mulher, senão que veio como homem. Deus foi manifestado em carne, um homem, Jesus de Nazaré, porque o homem é a coroa da criação e a coroa do ser humano é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele é a cabeça do corpo místico, o qual está composto por este grupo de escolhidos de Deus, representados no templo que Moisés fez e no templo que Salomão fez, interpretado pelo mesmo Senhor Jesus Cristo, à medida que essas partes do templo vão se cumprindo. Assim, vai interpretando em seres humanos a construção daquele templo, e são pedras vivas os escolhidos que formam este templo que estava representado no templo de Salomão e no templo de Moisés. El Señor Jesucristo O Senhor Jesus Cristo es el personaje, é o personagem mais importante desse corpo místico, es el personaje é o personagem mais importante de toda a criação, que Él es el porque ele é o princípio da criação de Deus. la página E na página 17 del libro de citas, do livro de citações, párrafo 100, parágrafo 128, nos dice: nos diz: ¿puede usted imaginarse você pode imaginar, que aún hubiera, antes que alguém houvesse, vamos a ver aquí, es la de revelación, é a de Revelação, essa nós já tínhamos tocado, es la de revelación, a de Revelação capítulo 4, ya que esta ya la habíamos leído, já que nós já tínhamos lido, vamos a Revelação capítulo 4, 3, parte 3, página, vamos a ver aquí, vamos ver aqui, página 27, página 27 abaixo, diz 27 e 28, dice, es que este extracto del libro de diz citas aqui, é um extrato do livro de citações,
Esse é o que eu tenho aqui, mas ali tinha escrito essas porções. Mas vamos ler essa parte aqui, onde ele fala, na página 27, de Revelação, capítulo 4, diz: onde está o Espírito Santo? Aqui no trono. E desenha uma pirâmide, e a seta a pirâmide, brilhando em cada era da igreja. Essa era da igreja está refletindo atrás dessa maneira as vozes de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vê? 7. Haviam vozes. E 7 lâmpadas acesas, 7 espíritos, os quais são os 7 espíritos de Deus. Lembram que faz um par de domingos que entramos nisso, no grande diamante, mas é cortado em muitas diferentes maneiras para refletir o fogo e luzes dele. E escreve diamante, uma pedra angular e as eras. Essa é a maneira, Jesus Cristo, o princípio da criação de Deus. Revelação 1. Isso é correto. E então, quando Deus foi criado, Ele é o princípio da criação de Deus e Deus é eterno. Isso é correto? Mas quando Deus foi criado, quando um pequeno bebê, que foi concebido no ventre de uma mãe, uma virgem, e ela começou a desenvolver essas células dentro dela para dar à luz a este pequeno bebê, que foi o princípio da criação de Deus, porque Deus foi feito carne e habitou entre nós, e chegou a ser Emanuel, Deus conosco, o princípio da criação de Deus. E escreve o princípio da criação de Deus. E então, nesta grande joia que veio do pó, porque ele foi feito do pó, isso é correto. Ele comeu alimento como eu, comi alimento como você, o qual é o pó do corpo. Ele chegou a ser cálcio, potássio, petróleo, luz cósmica, mas nele morou a luz eterna. Não é estranho que os magos disseram às estrelas: guia-nos a tua luz perfeita. Elas somente estavam refletindo a luz de uma luz perfeita. E ali estava ele, a luz perfeita de Deus, princípio da criação de Deus. Agora ali estava ele. Como ele podia refletir-se a si mesmo novamente as suas estrelas da terra? Depois que os magos viram nos céus e eles chegaram a ser espíritos ministradores aqui na terra, e desenha uma pedra angular e a seta, até onde diz a luz perfeita, desenha a seta, a pedra angular e as eras, onde diz as estrelas da terra, e desenha a parte de baixo das eras. Ele foi ferido, o grande diamante cortado. E escreve também as estrelas, 7 anjos, escreve. É igual a espíritos ministradores. Ele foi cortado, o grande diamante cortado, por nossas transgressões, moídos por nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. O que estava fazendo? Refletindo-se. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. Quando Deus se fez teofania, quando se fez esse corpo teofânico, Deus desceu nesse programa de criação que Ele tinha em sua mente. Deus, que é a vida eterna, desceu e começou a se manifestar a vida em uma criação. E aí começou a vida da criação. No Verbo estava a vida de toda a criação, aí estava. Por essa razão, ele falou a existência, toda a criação, desde este corpo teofânico, e ele falava e vinha a existência o que ele falava. Quanto tempo demorava enquanto a nosso tempo, não sabemos. Mas para Deus, que é eterno, o tempo não é nada. Portanto, o mais importante não é quanto tempo demorou cada coisa que foi criada, desde que Deus falou até que se materializou. O importante é que foi Deus o que falou essas palavras criadoras, desde o seu corpo teofânico, e depois se materializaram.
Vejam, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz da seguinte maneira: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou todas as coisas? Deus. E em São João diz que foi o Verbo, porque diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, que é o Logos, que é a palavra, e o Verbo era Deus. Era Deus em teofania, começando a criação. Aí está a origem da criação, está no Verbo, em Cristo, em Deus, nessa teofania. E o princípio da criação, o Verbo, que é Deus, o Verbo, que é o Logos, o Verbo, que é o corpo teofânico de Deus, esta foi a primeira coisa que Deus criou. O seu próprio corpo teofânico, desde o qual ele falaria a existência toda a criação. E encontramos que trouxe à existência toda a criação, incluindo Adão, na sexta dimensão. E depois trouxe a existência ao ser humano em um corpo físico. E por que o trouxe em um corpo físico? Um corpo aqui da Terra, porque o programa divino também era que Deus mesmo viria a essa dimensão desse planeta Terra em forma física, em um corpo físico, um corpo como o dos seres humanos. Mas Deus fez para o ser humano o corpo físico primeiro, e depois Ele fez o seu próprio corpo no ventre da Virgem Maria, onde criou uma célula de sangue, ao qual se multiplicou até que formou este corpo do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam, Deus se fez a imagem do ser humano para poder levar o ser humano à imagem de Deus novamente, conforme ao programa de restauração para todos os filhos de Deus. Agora vejam na página que estivemos vendo agorinha, a 143, nos diz, no parágrafo 1280, diz: porém, aleluia, virá um tempo onde não haverá mais sexo, mas Deus chamará seus filhos do pó da terra outra vez, como eles o foram no original, não através de alguma mulher, mas através do modelar do barro e as luzes cósmicas e o petróleo. Ele criará novamente como ele fez Adão na primeira vez. E escreve: Deus criará os novos corpos. E escreve Adão e Eva, a ressurreição e transformação, criação. Continua dizendo nosso irmão William: por esta razão é que seremos a imagem do Senhor Jesus Cristo, porque Ele se fez a imagem do ser humano para que nós possamos receber a restauração, a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo e assim chegar à perfeição total e estar como filhos e filhas do Deus Altíssimo, manifestados em corpos eternos e viver eternamente jovenzinhos por toda a eternidade, sempre representando de 18 a 21 anos. Um pouco mais à frente, ele diz: vocês veem algo que nós nunca tínhamos falado, algo que em nenhum outro tempo que eu lembre tinha sido dado a conhecer. Não perceberam de algo que foi dito do Gênesis? E aqui nós vamos repetir o que ele falou no início. Diz que quando Deus fez Adão e Eva, o que ele fez foi um jovem primeiro e depois uma jovenzinha. É por isso que quando todos nós retornemos à vida eterna, seremos jovenzinhos de 18 a 21 anos. Seremos restaurados a tudo que perdeu na queda, seremos restaurados a jovens com vida eterna, com corpos eternos na flor da juventude, de 18 a 21 anos. Mesmo que passe 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões de anos, continuaremos jovenzinhos de 18 a 21 anos. Por quê? Porque já entraremos à eternidade com este corpo eterno. E o tempo já não passará, mas é como se cada vez que vira um ano, nós passamos e passa por alto e não toque em nós. E quando passa o milênio,
nos esquivamos e passa por alto. Então passa 2 milhões de anos, nós nos esquivamos um pouquinho e passa por cima. É que o tempo não poderá tocar em nós e deixar marcas em nós. As marcas que o tempo dá nesses corpos mortais, deixa rugas, deixa cabelos grisalhos, deixa inúmeras coisas desse corpo mortal. Mas no corpo eterno, não vai deixar nenhuma marca. E assim vamos viver por toda a eternidade. Agora vejam na página 47 deste livro de citações, nos diz, na página, no parágrafo 402 da página 47, diz: e nós que vivemos e estejamos até a vinda do Senhor, não evitaremos nem impediremos os que dormem, aqueles preciosos que selaram o seu sangue, selaram o seu testemunho com seu sangue, não atrapalharemos nem impediremos os que dormem, pois a trombeta soará, algo acontecerá, que algo evangélico soará, o anúncio da sua vinda, e escreve o evangelho do reino. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que vivemos, permaneçamos, seremos transformados, parados ali, e sentir uma mudança. O cabelo grisalho irá, as rugas cessarão, mudados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, e encontraremos os nossos amados primeiro. E escreve, o anúncio da vinda soará, a trombeta de Deus, a ressurreição e a transformação. Continua dizendo, agora estas são coisas que Deus nos ensina nesse tempo, porque todos estamos sendo ensinados por Deus, né, na era de pedra angular e em nossa dispensação do reino. Assim como, agora lembrem que ninguém pode trazer ou dar a conhecer as coisas que aconteceriam nesse tempo final, exceto, e que não seja por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. Continua dizendo, assim como em outras eras e dispensações, todos os pertencentes a essas eras, os escolhidos dessa era e dispensações, foram ensinados por Deus através do seu mensageiro, da era em que viveram ou da dispensação em que eles viveram. Assim correspondeu a nós a bênção do fim do tempo, para sermos ensinados por Deus em todas as coisas que correspondem à nossa era e à nossa dispensação, e onde todos os mistérios que estavam escondidos em outras eras e dispensações são abertos em nossa era e nossa dispensação. E na mensagem, o novo templo pregado, 25 de dezembro de 1977, aqui em Cayey, Porto Rico, diz: a luz da tarde apareceu aqui pela manhã e se foi pela manhã. É assim que, lembrem, que foi no dia 25 de dezembro, ou seja, que seria 24 de dezembro para amanhecer, o 25, ou seja, que às 5h49 desta manhã, para então, 25 de dezembro, até onde eu posso ver, se for de outra forma, em alguma ocasião direi a vocês, mas como eu vi, tem sido dessa forma. Assim que, para o mundo, o dia de ontem e o de hoje é um tempo de regozijo mundano. O dia 24 e dia 25 de dezembro. Porém, para o povo de Deus, foi um tempo de dor e de tristeza, porque se foi o quarto Elias para a sexta dimensão, onde o estavam esperando. Mas ele disse que ele voltaria. Ele vai voltar na ressurreição. O veremos de novo. E ele disse que era um jovenzinho de 18 a 21 anos. Portanto, algum dia ele estará conosco. Assim que teremos um dia conosco nesta carpa. Aí, quando ele está falando desse lugar, mas vejam, o que isso aí estava representando. Diz, isso vai talvez parecer um sonho, mas não é um sonho. Esse extrato está no livro
no Extratos da Visão da Grande Carpa Catedral, que são 4 livros. Está no primeiro. Nas primeiras páginas. Isso talvez pareça um sonho, mas não é um sonho. Ele se viu em outra dimensão, em uma dimensão mais alta, mas disse que veio a uma carpa, mas que as pessoas não podiam ver a ele. Vejam, assim que algum dia isso também o verão cumprido na ressurreição, ou seja, quando já chega o momento, já vai acontecer a ressurreição, mas vai chegar um momento na qual não poderão ver, ou seja, vai estar aí, mas não poderão ver. Lembrem que ele foi a uma das atividades e estava vendo tudo o que estava acontecendo ali. O estamos esperando a todos eles, através do mundo inteiro, o ministro, que possa ter sobre ele a unção correspondente, para ministrar a um povo a palavra que precisa, para que chegue à perfeição. Com esse grupo, Deus trará os mortos em Cristo. Terão que vir, e então terá que aparecer a este grupo. Agora lembre que todos os ministros desejaram isso, e todos os ministros com suas congregações desejaram que o primeiro lugar que o irmão Branham visite quando ressuscite seja a sua congregação. Portanto, ele disse que quando ele estava em outra dimensão, ele desceu a um lugar onde havia uma carpa. Vem? Assim é que sabemos que algo vai acontecer algum dia, algo tem que acontecer. Agora lembrem que apenas, por isso que em algumas ocasiões, em alguns lugares o irmão Branham fala e diz que eles estão ali e não estão. E poderão ser vistos pelos escolhidos. E já sabemos tudo isso que estivemos falando, mas as pessoas não saberão que estão ali. Por exemplo, quando entravam no quartinho e saíam curados, não sabiam o que tinha acontecido. Isso já é algo que vai estar acontecendo ali, do porquê. Eles não podiam ver o que estava acontecendo ali. Porque lembrem, se o anjo disse a ele que a terceira etapa, esse terceiro puxão, não seria dado a conhecer ao público, como aconteceu na primeira etapa e segunda etapa, que ele falou, explicou, e surgiram milhares de imitações. Como vai sair uma pessoa dali dizendo o que aconteceu ali dentro? Se é algo oculto, que nem o irmão Branham, que até o irmão Branham foi proibido dizê-lo, ninguém dirá isso, muito menos aqueles que entrem para a cura divina e saiam. Como vão se pôr a falar e explicar o que está ali dentro, se o irmão Branham mesmo disse que não dissesse nada? Porque tem um mistério ali que apenas é entendido pelo ministério que esteja operando nesse momento, ali. Portanto, ele disse que quando ele estava em outra dimensão, ele desceu a um lugar onde havia uma carpa. Vem, assim é que sabemos que algo vai acontecer algum dia. Algo tem que acontecer. E ele não está muito longe, ele está muito perto de nós. Estão nos vendo, mas não podem passar para cá e nem nós passarmos até que cheguemos à perfeição. Fomos colocados no ambiente sob a influência da sexta dimensão. Mas com nossos olhos ainda não podemos olhar e ver do lado de lá, mas algum dia vamos olhar e vamos ver, e eles poderão estar conosco e nós com eles.
Estas são coisas que estão prometidas, porque quando o Senhor ressuscitou, esteve com eles que estavam preparados. Volto a ler. Mas quando o Senhor ressuscitou, esteve com aqueles que estavam preparados. E todos os demais santos que ressuscitaram com o Senhor, diz que apareceram a muitos dos seus familiares. E vai ser assim nesse tempo, nos diz o quarto Elias. Assim que estamos contentes de que algum dia teremos uma visita desde a sexta dimensão, uma visita na qual poderemos compartilhar não apenas a mensagem, mas até os alimentos que temos em nossas casas, se nos restam alguns nesses dias. E se não temos, pois os faremos. Não vai ter problemas nesses dias, assim que sabemos que temos visita. Quando a pessoa tem visita, o que tem que fazer é ter a casa arrumada. Tenhamos nossa casa terrena arrumada, nossa vida arrumada, porque a visita que esperamos não é uma visita de uma pessoa só, mas é a visita de todos os santos de Deus que partiram nas eras passadas, e os conheceremos, e os do nosso tempo, com certeza também, e os conheceremos, a cada grupo com seu mensageiro. Conheceremos o irmão Branham e ao grupo que ele trará com ele, conheceremos a Wesley, e a Lutero, a Irineu, a Marte, a Colombo, a Paulo, a todos eles. Por isso, estivemos falando já há um tempinho de tudo isso e de estar preparados, consagrados, como falaram ao irmão Branham. O anjo disse ao irmão Branham: consagra-te para a visita dos anjos, assim que estejamos prontos para logo termos essa visita. O mistério da nova criação. Nos coloquemos de pé e assim deixamos nesse tema o mistério da nova criação ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.